Bem-vindos ao Mago CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é o Luiz Freitas. Ele que tinha um sonho de ser médico, mas foi para a área de tecnologia, galgou várias posições e hoje é CIO no banco BMG e também é fazendeiro. Luiz, obrigado por ter vindo. É um prazer ter você aqui. E para a gente começar, se você puder contar rapidinho essa sua história toda, mas pode encurtar, depois eu vou explorando mais os detalhes dela. Tá bom, obrigado pela lembrança, prazer estar aqui com vocês, parabéns pelo projeto, né? Então, eu desde criança tinha um sonho de ser médico, né? Por problemas até, eu tinha uma irmã que adoeceu e foi desenganada, e me veio aquilo de curar minha irmã, eu tinha 4 para 5 anos, e vi aquela vontade de fazer medicina, né? E a vida me levou para outros caminhos, né? Eu fui trabalhar aos 11 anos no armazém com meu pai. Você é de Uberlândia, né? Sou de Uberlândia. Tá bom. Fui trabalhar aos 11 anos com meu pai no armazém, fiz um curso técnico de contabilidade, fui fazer o meu vestibular, primeiro aquela vontade de fazer medicina. Obviamente não passei no curso de medicina, porque eu fazia um curso noturno de contabilidade, né? E ficou aquela frustração e o desejo maior ainda de fazer medicina. Na época eu não tinha condições de pagar cursinho e acabou que teve uma seleção na cidade de um concurso de redação promovida pelos cursinhos na época, e eles iam dar uma bolsa daquele intensivão, não sei se existe isso mais, né? Aqueles 2, 3 meses de cursinho que tem ali. Eu escrevia muita poesia, minha mãe era professora de português e me incentivava muito a leitura, eu fiz e passei, né? Passei e fiz o vestibular e fiquei com aquilo, vou prestar para medicina ou prestar para engenharia. Eu era muito bom de exatas também. E fiquei com medo de não passar de novo. De não passar de novo, aquela oportunidade que eu foi tinha. Única, né? Que foi única, 3 meses, né? Assim, eu vou fazer para engenharia. Na época era um curso, aquela década, né, de 80, depois veio aquela década perdida, mas naquela época, final de 70 ali, o Brasil estava com um crescimento legal, e depois de medicina o curso era engenharia. Passei, daria para ter passado em medicina. Mas na época você não sabia. Mas não sabia, né? Então eu fiz aquilo e foi bacana. Aí começa a minha trajetória profissional aí. Fui fazer engenharia, primeiro período, aula de processamento de dados, né? E aprendi a fazer as técnicas, e eu tinha um professor que estava fazendo mestrado, o professor Celso, um militar aposentado, e durante o período ele trouxe um programa, um algoritmo que ele precisava desenvolver para a tese dele, e ele levou aquilo como uma brincadeira, vou dar um desafio para vocês, né? Envolvia... Aproveitar que eu tenho alunos aqui, em vez de eu ter que trabalhar, eu passo para alguém fazer. Para fazer, exatamente assim. E foi bacana, assim, como eu tinha muita facilidade com exatas, era um problema complexo, envolvia determinante, inversão de matriz, e a gente ainda não tinha a técnica ainda de manipular vetor na técnica do fluxograma. Mas eu consegui fazer o fluxograma, ele ficou assim impressionado, perguntou se eu já tinha feito algum estudo. Naquela época, estou falando de 79, né? Não existia faculdades de ciência de computação, análise de sistema. Curso, não tinha nada disso. O pessoal era formado, assim, ou pelos próprios funcionários que eram formados, ou a gente tinha muita formação de IBM. Quando você fez esse algoritmo, você fez num computador ou você fez na mão? Como é que era? Na mão, naquela época eram aquelas folhas fiz o fluxograma, desenhei o fluxograma, né? Eu não codifiquei, só fiz o fluxograma. Era um desenho mesmo, manual, aquelas regras de fluxograma. Porque daí ele ia pegar aquilo e colocar no computador para fazer aquele negócio de ponto. Aquela época era perfuração de cartão. Isso. Mas eu fiz o fluxograma. E ele ficou impressionado. Conclusão, no final do período, eu comecei a ser monitor da minha classe, no ano seguinte eu era monitor de PD da universidade. Aí, obviamente, ajudei ele a programar a tese. No curso a gente aprendia Fortran, eu tive que aprender PL1 para programar a tese dele. Aí comecei a trabalhar com programação, fazer essas teses. Entrei no CPD da universidade ali, junto com o pessoal, e fui aprendendo, né, ali novas linguagens. Só uma coisa, né, eu vejo muita gente hoje em dia olhar para um trabalho, por exemplo, que você fez aí com o seu professor e falar, não, quanto que eu vou ganhar? Exatamente. E daí a pessoa, não, você não vai ganhar nada. Então não vou fazer, porque eu não estou sendo pago. E você fez, não, você pegou e falou assim, cara, puta oportunidade de aprender coisa pra caramba. Exatamente. E o interessante é que, durante a minha monitoria, eu acabava pegando serviços para os programadores. Então, eu fiquei trabalhando uns 2 anos ali, praticamente de graça, com o intuito de aprender. Porque me apaixonou
a disciplina, o computador. Era mágico, né? Era Como mágico. Isso Às vezes eu matava a aula para ler manual lá no centro de Cara. processamento de dados. Aí, passado um ano, teve um concurso da universidade para pegar 10 alunos para ser aluno programador. Então, ali você já começaria a ser remunerado. Eu passei, foram 10 pessoas, aí começa, fui programador. Qual que era a empresa que contratou? Universidade Federal de Uberlândia. Ah, a UFO mesmo dentro da própria UFO. Fiquei por ali e nesse meio tempo eu precisava também dar umas aulas para complementar a renda. Até tranquei engenharia, comecei a fazer matemática porque quem fazia licenciatura tinha prioridade na designação para as aulas do Estado. E eu precisava completar, porque a vida era Então você começou só para conseguir ter esse acesso. Para esse acesso. Tá. Então, fazia poucas matérias da engenharia, fazia mais matérias da matemática, praticamente as didáticas, né? Porque a parte de matemática, você já tinha matado tudo. E passava boa parte do tempo lá na universidade. Foi bacana uma vez que eu entrei numa sexta-feira com um amigo. A gente tinha um desafio. Naquela época, 2 CPUs, chegou uma CPU para o hospital, outra para administrativa. A gente estava automatizando todos os processos do hospital e tinha que transferir o arquivo. Naquela época, não existia. Você não conseguia fazer comunicação entre duas CPUs. Não posso fazer um pendrivezinho ou mandar na nuvem? Não, é complicado. E nós conseguimos fazer olhando manuais e tal. A IBM ficou assim, impressionada na época. Tive convite, alguns amigos para ir para a IBM, uma amiga foi, a Juliana. E aí você não foi? Não fui, eu dei uma amarelada porque tinha que vir para São Paulo. Tá. Né? Então, eu acabei ficando lá. E saiu um dos nossos gurus, saiu para o Grupo Carfep e me convidou. Aí, então, já fui para analista no Grupo Carfep. Aí você começou a trabalhar numa empresa, que é a Carfep. Que é a Carfep, tá. né? E a gente estava fazendo toda aquela automação. Fiquei no Grupo Carfep um tempo. Aí abriram um concurso para a Universidade Federal para analista. Né? Então, assim, eu queria voltar para a universidade ali, o aprendizado era muito grande, né? Minha formação todinha foi IBM, a IBM fazia os cursos para a universidade e trazia gente de mercado também. E aí eu voltei para a universidade para aumentar a renda, que o salário da universidade é menor, e eu comecei a dar aula no curso de COBOL técnico da universidade. Então, eu era analista e dava essas aulas lá. E um dos nossos amigos, através de network e tudo, eles chamou eu e mais uns 2, 3 colegas, disse, olha, o Banco Brasil está começando a era online, é tudo que vocês fazem aqui. O banco era muita entrada de dados, com as linguagens NCL, cobra 400, transmitia aquilo, os centros, né? Não tinha nada de online. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, saiu o concurso, né? Realmente saiu o concurso, eu fiz. E qual que é a estratégia do banco? Era um concurso com 10 mil vagas. Dessas 1.000 vagas, eles iam pescar pessoas que tinham conhecimento de tecnologia para aportar, porque tinha aquele apagão de aposentadoria, tudo, né? E o banco não podia fazer concurso específico para tecnologia, tinha que ser bancário. Aí então ele pegou 10 mil bancários, mas 1.000 eram bancários diferentes. E ele captou. Então, nessa aí, eles mandaram uma mensagem, eu fiquei um ano e pouco. A agência foi muito rica, eu aprendi bastante coisa, né? E eu fui trabalhar num posto avançado, ali você fazia de tudo, cuidava de todos os produtos. Diferente você ir para uma agência grande, né? Aí logo descobriram que eu mexia com o computador, tinha funcionário do banco, da agência, que foi meu aluno no curso técnico de COBOL, e me colocaram. Eu automatizei um punhado de coisa na agência, tudo com, não pode nem falar, linguagem pirata na época, era o que tinha. Sim. E aí me descobriram e me chamaram para tocar um projeto, foi o primeiro projeto online. Aí já dentro do banco mesmo? Eu já estava no banco, já não estava na agência mais. Aí me descobriram, você topa vir tocar um projeto, você vem para Brasília. Aí depois nós vamos ter uma descentralização do processamento, vão ser 10 centros, ele me falou centros, né? E aí eu fiz a minha escolha por Ribeirão. Mas eu fui tocar esse projeto, primeiro projeto online, e 6DB2. Na época o DB2 estava começando, né? Não tinha baixa performance, eu tinha feito lá na universidade, eu tinha feito um comparativo DB2, nem chamava DB2 na época, com o DL1, que era um banco de dados hierárquico, né, e o DB2 perdia de longe. Depois eu fiz essa mesma comparação lá no Banco do Brasil, a Adabás batia de 10-0, mas enfim, o projeto foi 6DB2, e foi o que a gente sabia na universidade. Eu fui o primeiro, toquei o primeiro projeto online do Banco do Brasil. Isso lá em Brasília. Lá em Depois Brasília. Você decidiu para Ribeirão Preto. Pois é, aí descentralizaram e acabou que esse projeto ele ia para
para Porto Alegre. Eu acabei indo, morei lá em Porto Alegre quase um ano, toquei esse projeto e mais alguns, depois eu consegui a transferência para Ribeirão Preto. Tá. Mas eu era meio que um bombeiro, o banco carecia muito de gente experiente, eu já entrei com uma boa bagagem, ajudei a formar pessoal que tinha formação, que tinha exatos, então a gente acabava dando os cursos, como eu tinha dado aula, Você era professor lá dentro. Era professor lá dentro, eu era professor lá do pessoal do banco, formei muita gente do banco, e era tipo um bombeiro, tinha problema em Belo Horizonte, eu ia atacar. Então, na minha carreira foi muito isso, né? Apagar, reestruturar, arrumar coisa estragada. E como é que você conseguiu crescer no banco até ter um cargo super relevante executivo lá dentro? Porque um banco estatal, olhando de fora, tá? Preconceito meu. Eu olho e falo, cara, se o cara não tiver um skill muito bom relacional, ele não vai crescer. Não vai crescer. Ele pode ser o melhor possível. E não é o que você está me provando aqui. Pela sua história, prova diferente. Mas você tem razão. Então, como o banco, apesar de ser um banco de economia mista, né, ele tem essa dualidade do público e privado, né? Como tem muita ingerência política, muitas vezes as nomeações não são feitas ali pelo mérito, né? Então, eu sofri um pouco. Você apanhou por isso? Você já deixou de subir? Assim, a minha ascensão não foi tão rápida quanto eu gostaria. Por exemplo, eu entrei lá já com 8 anos de experiência, analista sênior, muito mais capacitado do que um punhado de gente que tinha. E, na verdade, você tinha que entrar no piso. Eu era sênior, eu não podia entrar como analista A, eu tinha que entrar como analista E. Entendi. Mas eu era um analista E diferenciado. Dada a minha bagagem, a minha experiência, acabava eu substituindo o gerente, o GOSM ali, o gerente do OSM ali e tal. Mas foi bacana, eu peguei uns chefes, né, uns orientadores bem bacanas, né? Mas a minha escola mesmo ali foi com o professor Adalto e o Edelson no Carfep. Uns caras extremamente pragmáticos, tomavam decisão rápida, e isso me marcou bastante, muito parecido com meu pai, né? Assim, então, aquilo reforçou então em você o jeito que você deveria ser como gestor. Direto, prático, sem... Legal. E aí, assim, fui pegando projetos. Engraçado, né? Então, assim, não dá para fazer, chama o Luiz que ele faz, né? Então, você virou referência no... Eles colocaram uma plaquinha lá na minha sala, lá, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. E fiz bastante projetos, assim, coisas absurdas que o pessoal não dava prazo de 8, 9 meses, eu resolvia com 2 meses, assim. E você conseguiu, então, de fato, crescendo. Eu fui crescendo. Aí, assim, eu tinha uma liderança boa, mesmo como técnico, tinha uma legitimidade muito grande, né? Então, assim, eu fui para gerente de equipe. Eu tive algumas notas de exceções também, porque você tinha que ficar 2 anos em cada cargo e cumprir uma grade. Por mais cursos que eu tinha, e aqueles cursos que eu tive que refazer todos para cumprir a grade, eu já tinha feito, mas não eram aproveitados. Mas foi bacana. E assim eu fui me ascendendo. Assim, foi difícil chegar a gerente de divisão. E o gerente de divisão era o meu sonho de aposentadoria, né? Assim, no gerente de divisão tem o gerente executivo, o gerente geral e o diretor. Mas quando eu fui ali para gerente de divisão, assim, minha carreira teve uma guinada. Cheguei, estava feliz. Na cabeça sua, você chegou no topo. Cheguei onde eu queria. Tá. Mas aí teve uma guinada, né? Peguei uns outros grandes desafios, já tinha um histórico grande, entrou um vice-presidente que queria colocar como meritocracia, fez uma seleção, pegou 120 líderes, esses 120 elegia 17 pessoas, 17, né? E depois compilava esses 17, fazia o mix ali, eu acabei ficando em segundo lugar, eu fui nomeado executivo. Fui de executivo para cá, fui pegando as áreas e áreas, né? Rodei muito ali, apagando incêndio, então praticamente produtos bancários eu conheço tudo, né? Legal. E depois participei do programa de arquitetura de formação também, que foi a primeira vez que teve a visão integrada. O banco foi pioneiro nisso, né? Você tinha a visão, a gente chamava de COP, cliente, operações, produto e órgão, né? E operações. E foi bem bacana que ali você já avaliava o comportamento, não com dados não estruturados ainda, mas o comportamento de consumo ali dentro do próprio banco do cliente. Começou com o CRM, o banco foi pioneiro nisso, participei desse programa. E acabei de assumir 3 áreas, foram saindo executivo. Então, praticamente, eu fiquei dono da engenharia, vamos dizer assim, né? Com raras exceções. E aí apareceu, e dada essa minha rotatividade... E sempre dando conta, e sempre conseguindo resolver o problema. E rápido, né? Então o pessoal, não dá para fazer, chama o Luiz. Foi interessante, teve uma passagem que tinha um projeto, dentro desse programa de arquitetura de operações, que era a exigibilidade das operações, dos eventos contábeis ali. Então o banco era aquela bagunça, a contabilidade. Então a contabilidade era pilhas e pilhas na contadoria, né?
no órgão lá que cuidava da contabilidade, aqueles roteiros contábeis, quando você precisava, você tinha que sair pesquisando aquela coisa toda, não tinha nada, uma coisa estruturada. Então, se elaborou o projeto EVT, que era milhões de lançamentos do banco. Então, a gente começava a fazer contabilidade através de eventos. E aquele ficava tudo sistematizado, você via a qualquer momento entrar no sistema, eu quero um evento, concessão de crédito. Você tinha ali os atributos necessários, se era PJ, se era PF, tudo, e as respectivas rubricas e COSIF ali, é um negócio bem bacana. Só que eu tinha que colocar isso no meio de uma janela de processamento, 250 críticos, com a janela extremamente apertada, né, que ainda tinha muito bet o Banco do Brasil. E o projeto já estava com 2 anos, 2 sistemas virados e não rodava o motor dos eventos. E, resumindo a história, tive que fazer uma avaliação, me deram 15 dias para fazer essa avaliação, vai ou não vai. Eu fiz 2 defesas, uma que ia, que não ia, né? E provei para eles que era viável, mas precisava fazer alguns investimentos. Tá bom. E aí foi bacana, conseguimos fazer essa virada sem comprometer a janela BET. E saindo desse projeto, apareceu as incorporações de banco aí, tudo. Que você foi convidado para incorporar 4 bancos, você fazer 1 ano e E meio. 1 ano e meio. E aí, que para alguém entender, incorporar uma empresa normal, que não é do setor bancário, ou seja, não é tão regulada e tem tanta coisa, já é difícil. 4 do setor bancário, em 1 ano e meio, é quase impossível. Quase impossível. Não tem na literatura. Sim, a própria Sandra, ela não acreditava que a gente conseguia fazer. Mas nós E ainda mais num banco estatal, ainda para banco estatal. Nós tivemos uma sacada muito bacana, que o grande problema são as bases. Como é que você manda cartão no curto espaço de tempo que o banco queria virar? Como é que você entrega cartão? Eu já tinha participado de incorporação de folha de pagamento. Tá bom. Era aquele caos. O pessoal querendo fazer... Porque quando você vem, você tem que dar o cartão para o cara. É diferente quando você compra o banco. O cartão, a trilha do cartão é sua. Só para todo mundo entender, né? Quando um banco é integrado, na parte de TI, você tem que cuidar, 2 exemplos que você falou, tanto do cliente final, que é o cartão dele, a conta dele, o funcionário. Não é uma coisa só, são várias frentes que tem que integrar cada um dos sistemas que são diferentes. Todos os domínios de tecnologia. Aí você entra a rede, integração da rede, você tem que rentabilizar o ativo. Quer dizer, você compra o ativo. Tem você não pode deixar perder tudo, a pessoa ir embora. Os clientes vão embora. Você tem que rentabilizar. A gente emulava a plataforma do banco, na plataforma do banco começava já a oferecer, vender produtos dali. Eu tive a sacada bacana também de fazer o cartão híbrido, TA híbrido, né? Então, assim, quando compra o banco, você interliga a rede. Se o cara hoje está do banco Nossa Caixa, ele entra na agência do banco, com o cartão dele do BNC, ele abre a matriz do BNC. Ele ainda não foi incorporado. Você deixou ele usar o cartão antigo no sistema novo. Essa que foi não mudou a experiência dele dentro da agência do Banco do Brasil. E assim foi. Depois a gente fez essa mexida do cartão. Devagarzinho, mas não precisou no primeiro momento. Legal. Isso legal. Que foi então, isso deu uma bagagem bacana. Terminando o projeto de incorporação, você chegou no meu momento de saída. Eu vou fazer minha medicina. Né? Desculpa, você tinha quantos anos nessa época? 50. Você tinha 50 anos e falou assim, cara, eu vou abandonar tudo isso que eu fiz e eu vou ser médico. Agora eu vou ser médico. Essa foi a sua cabeça. Você se aposentou com 50 ou não? Não tem nada a ver com isso. Não, eu ainda não. Eu poderia me aposentar no proporcional com 50, né? Mas você não quis? Não, eu ia me aposentar. Aí cheguei pro presidente, pro Dida, né? E o Dida, não, de forma alguma. Você está como diretor não estatutário, tudo precisa do ser aqui. Eu quero que você arruma a área de tecnologia, já está com processo administrativo no banco, né? E eu quero que você arrume essa Dida. Eu posso até ficar, porque assim, o Dida me ajudou bastante, né? Me apoiava em tudo, né? no projeto também, dava todas as condições para a gente realizar. Eu falei assim, olha, tudo bem, mas eu preciso fazer uma reestruturação na área, preciso trocar muita gente, né? Eu até topo o desafio que você quer que eu fique, desde que... Tá. Eu falei, não, você tem carta branca. Aí eu fui, obviamente, chamei as pessoas, dei os feedbacks, vamos por aqui, porque não teve jeito, a gente teve que trocar praticamente todo mundo. O interessante foi que na primeira reunião com o Banco Central, eles me chamaram lá, que já estava com processo administrativo TI, poderia ter ter anotação do rate, e o regulador, o chefe lá, eram 5 principais bancos, tem um coordenador, né, um supervisor, ele chegou para o presidente do banco, fomos eu, o presidente do banco e o vice-presidente de relações governamentais, e resumindo a história, passou um sabão, tecnologia do banco não está à altura da marca. Eu quero um planejamento curto, médio e longo prazo que não fique no PowerPoint, né? Mandou uma equipe para dentro do banco, né?
Na época até um supervisor, o Bellini, até virou amigo, né? O Bellini, que foi o supervisor, acompanha todo o nosso trabalho. Nessa questão da incorporação, aí o Bellini, o próprio Bellini também, com essa incorporação, pediu um compêndio de incorporação. Fiz um livro para o Banco Central de como incorporar banco, né? Porque isso foi uma boa prática que eles queriam saber. Legal. Boa prática. Naquela época se incorporava muito banco ainda. Aí, legal, o Bellini já me conhecia ali. E a gente fez esse trabalho. 1 ano e meio depois, aí implementei governança, reestruturei toda a área, né? Eu fiz uma estrutura organizacional, assim, para um ambiente de missão crítica bem bacana, assim, frame de mercado mesmo, com o apoio da Deloitte. E 1 ano e meio a gente era referência do mercado financeiro para o órgão regulador. Fiz vários bens. Ou seja, você era o patinho feio, o cara que não estava de acordo, e de repente você virou benchmark para... Benchmark para os demais bancos. Legal, tal, né? legal. Então, eu fiz um programa de racionalização, né? Eu sou aficionado por latência, né? Isso, obviamente, você fazendo isso, latência é tempo é consumo de máquina. E fizemos um trabalho lá de racionalização, em 6 anos e pouco eu fiquei, economia de 1,5 bilhões para o banco. Entreguei 1,5 bilhões no banco. Então, se o pessoal que é acionista do Banco do Brasil, graças a esse homem que o dividendo ficou um pouquinho mais gordo. Ficou um pouco mais gordo. E o bacana, a coroação do trabalho foi 2 anos após esse movimento, essa mudança. Essa mudança de ser reconhecido como referência do mercado financeiro, teve uma consultoria que estava fazendo uma análise mundial, né, dos principais maiores centros, né, de tecnologia. Nós ganhamos o prêmio internacional, o centro mais eficiente de gestão de TI do mundo. Caramba, então, legal. Isso 2014, 2015. Né? E foi nessa época depois que você saiu do banco, é isso que você decidiu? Aí o Dida saiu. Eu falei assim, agora eu vou. Mas assumiu o Alexandre Abreu, que era um amigo, né? Aí o Abreu, não, você fica comigo aqui mais um pouco, né? Eu preciso de você aqui, né? A TI está indo muito bem e tal, nunca tivemos nesse patamar, eu quero que você fique comigo. Aí o sonho de medicina foi ficando assim um pouco mais distante, mais difícil, né? Tá. Aí fiquei com o Abreu mais 3 anos, fizemos vários outros projetos, né? E o Abreu acabou... Na época, que quando eu fui assumir a diretoria com o Dida, era para mim ser vice-presidente. Aí, como eu não tinha o verniz político, acabou colocando um vice-presidente político, né, na época lá. Mas, assim, eu tinha o status, assim, de vice-presidente, participar das reuniões e tal. Aí, quando o Alexandre assumiu, na virada do governo Dilma para o Temer, né, ele acertou com o Meirelles, ele ia continuar no mandato de presidente, falou, eu quero que você fique mais um pouco, você vai ser o vice-presidente. Mas aí acabou que não aceitaram, né? Todo mundo que tinha assinatura do governo anterior teve que deixar o cargo. Aí eu acompanhei o Alexandre, você está saindo agora, está na hora de eu tocar uns projetos. Tá. E sim, foi a melhor coisa que eu fiz. Meu pai não estava bem de saúde, aí eu peguei um sabático. Eu fiquei cuidando do meu pai os últimos 8 meses, eu fiquei literalmente dentro da casa do meu pai, ajudando ele, conversando, contando a vida dele toda para mim, assim, passando. Conseguiu ter um momento bem íntimo de vocês, né? Legal. Aí ele veio a falecer, o Abreu estava assumindo um banco, e meu pai ainda estava vivo, eu falei assim, Abreu, eu não posso ir agora, né? Eu falei, não, mas eu vou em agosto, né? Aí eu falei, tudo bem, em agosto a gente conversa, papai faleceu em junho, em agosto o Abreu me ligou, eu falei, eu preciso ficar mais um pouco com a mamãe, e eu vou um pouquinho mais tarde. Eu falei, então tá bom, eu comecei a fazer um assessment com ele lá, em novembro eu assumi o original. Aí... Deixa eu te perguntar uma coisa antes, assim, pensando no tempo que você teve que fazer toda a estruturação até ganhar a estrelinha de ouro do Banco Central dizendo vocês são foda, ponto. E o período posterior, independente de quem você estava junto, você vê que o seu perfil é muito de querer pegar, não, eu quero o osso mesmo, eu quero resolver. Esse é o meu perfil. E depois na camaria... Engraçado, assim, o que eu falo pro pessoal, o pessoal me pergunta, eu nunca tive rotina no Banco do Brasil. Então, assim, é sempre projeto crítico, era arrumando área que estava, era estruturando área, integrando o banco, integrando o banco, fazendo e arrumando o sistema. E, assim, dá um livro, assim, perfeito. As passagens, assim. Foi bom também esse período do Banco do Brasil. Em 6 anos que eu fiquei à frente da diretoria, no último ano eu não participei porque eu saí um pouco antes da premiação. Foram 4 premiações CIO do ano, né?
Bombou. Foi bacana. E daí você topou o desafio de ir pro original? Aí fui para o original. Aí o original chegamos lá, tudo terceirizado, a mesma coisa, a mesma saga do BMG, o banco, às 14 horas entrando no ar, tudo terceirizado, obsolescência de 70% do parque. Ou seja, Você chegou em terra arrasada, assim. terra arrasada. Todo né? mundo chorando, você lá, é aqui que eu quero. É, É aqui que eu vou fazer. é interessante, tem aquela história, né, do cara que leva o carro no punhado de mecânico, o mecânico cobra tanto, né, caro, o cara não resolve o problema, chega num cara, um determinado cara, o cara vai lá, aperta o parafuso, cobra um pouquinho mais Sim, caro, sim. né? Aí ele pergunta, pô, mas só para apertar o parafuso, aí o que eu Pra passei... apertar esse parafuso aqui. Não em termos de remuneração, mas em termos, a gente já trilhei bastante, assim, os problemas de disponibilidade, né, Você viveu isso lá? de Sim. caos, assim, a gente arrumando o caos, né. Então, no original também, a gente já cheguei, você já faz, tem os pontos, né, banco de dados, plano de acesso, pool de conexão, a rede inadequada, má prática, né, na codificação. Então, assim, não tem muito segredo, né? E aí É você mapear. E aí você foi montando o time junto. Pois é, aí o que eu fiz? Eu trouxe três superintendentes que eu tirei do Banco do Brasil comigo, que depois a gente foi reestruturando. Internalizei o conhecimento, né? Estrangulamos todo o legado, compartilhando, fizemos componentização, a conta corrente demorava a abrir, abria o banco, abria em torno de 14 horas, aquele caos. Nós conseguimos aí com um determinado período aí, uns 2, 3 meses, a gente conseguiu fazer a virada, fechamento e abertura em 7 minutos, né, do banco, então acabou aquele problema todo. Regressivo para a implementação do mobile, a gente demorava 15 dias, quando eu cheguei, aquela confusão cheia de quebra nas pipes, aquelas coisas todas, e nós conseguimos, com automação de teste, fazer o regressivo em 4 horas, então toda semana a gente estava fazendo feature nova no mobile, fizemos toda a repaginação do mobile, reestruturamos, colocamos sistema parrudo de oferta de crédito, né, aí implementa 2 data centers, um data center era no próprio prédio, nós saímos no sábado, teve uma inundação no domingo e segunda, né, que era ali no Vila Lobos, né, no Shopping Vila Lobos. Ali embaixo. E foi aquela confusão. Então, colocamos 2 data centers Tier 4, né, o principal e o secundário, os 2 comutados, né, com distribuição de carga. Não tinha esse problema de cair, você ter que levantar outra, demorar a hora, é só você virar a chave, você jogava outra carga. Então, foi um trabalho bem bacana. Ô, Luiz, uma pergunta aqui. Você falou em algumas coisas de aplicativo, de usabilidade, de tempo para o usuário, redução. Isso. Como é que a área de tecnologia consegue apoiar ou... Você tem a visão de ser, tem que fazer pelo cliente, ou não? Você só vê, cara, tem que ser eficiente na tecnologia? Como é que essa... Como é que essa lógica do ponto de vista de TI? Do ponto de vista de TI, eu acho que essa cultura já está sendo impregnada, para mim já está há muito tempo, né? O cliente no centro, você tem que satisfazer o cliente. O pessoal fala muito em inovação. Tem várias formas de você melhorar. Inovar é nada mais do que você fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Eu falo mais, né? Inovar é ser propiciar a simplicidade e uma latência mínima, né? Tá? Então, não quer maior inovação do que simplicidade, né? Ou seja, sempre olhar para o cliente e ver o que é o mais simples para esse cara poder fazer. Simples, tirar dúvidas, é fácil para ele fazer. Tirar os atritos, as incertezas, as inseguranças com segurança. Então, isso ainda falta muito, tá, no mercado financeiro, né? Um atendimento adequado. Hoje você coloca esses bots, né? Você estava até falando de implementar um bot. Aquilo ali, na verdade, é uma lombada, né? Você faz uma jornada tão extensa, cansativa, e no fim você não resolve o problema. Né? Eu tenho vastas discussões sobre isso, tá? Para mim, robô não é bom, é ruim. E olha que eu vendo robô, tá? Mas eu entendo o seguinte, eu entendo que o dia que você coloca um robô que pergunte, olá, meu nome é tal, como eu posso te ajudar? E qualquer coisa que o cliente falar que o robô não entender, se ele entender, ele vai seguindo, e tal coisa, isso e aquilo, não sei o que, vai perguntando até concluir o procedimento. Porque daí você foi atendido bem rápido. Qualquer coisa que não entender, só um minutinho, eu estou trazendo para o especialista. E por eu ter a combinação do robô mais gente, não importa se eu falei com um robô ou com um robô e uma pessoa, eu fui atendido rápido, sem ter que repetir nada, e não tive que esperar muito,
Não importa, que bom que tem um robô. Que bom. Só que as pessoas implementam como lombada. Eles começam a fechar o robô, começam a tentar não deixar o cliente falar com o atendente. Exatamente. E não colocam os processos lá dentro certo, não criam as APIs. Então eu concordo com você. E a curadoria, ela é muito importante. Nesse ponto você falou, o robô não deu conta de responder, o humano. Então isso tem que retroalimentar a curadoria para a próxima experiência, aquilo, né? Você sabe qual que é a minha briga? É. Modelo de negócio. Como é que a gente atua na empresa? E aí só como exemplo mesmo. Eu vou num cliente e entendo o seguinte, se ele tem alto volume de atendimento, se ele é complexo, se ele tiver operação simples eu não pego, e se ele tem prontidão tecnológica. Se ele também não tiver as APIs disponíveis, eu não consigo fazer nada. Exatamente. Beleza. Tendo essas 3 coisas, a gente vai no projeto e não cobra nada para fazer o projeto. Eu cobro, e tem um motivo por isso, por resolução satisfatória. O que quer dizer isso? Todo cliente que entrar e o robô não transferir, o cliente não rechamar, porque não adianta nada ficar travando ele, e o cliente não dá nota detratora na PSAT, quando essas 3 coisas acontecem, eu vou lá e cobro. Se uma delas não acontecer, eu não cobro nada. Então, a gente cria um ciclo virtuoso onde eu só ganho quando eu dou resultado para o banco. E não aquele, cada cliente que entrar eu cobro R$1. É interessante a abordagem. Porque daí a gente cria uma equipe que eu fico mais interessado do que você. Olha, os dois ficam interessados juntos, a gente alinha expectativa, alinha interesse, porque para mim é incentivo, né? Alinha incentivo, e entrega no final do dia a melhoria de experiência, e tem que entregar a melhoria de experiência e redução de custo. Exatamente. Então, para mim, o modelo de negócio em tecnologia faz toda a diferença. As pessoas negligenciam. Eu quero entender qual é a AI que você usa. Esquece. Um ou outro você vai adaptar. Isso é tranquilo, isso é um meio. Entenda qual que é o objetivo final e que tipo de gente está por trás ali, qual é o incentivo que você está criando. Então, enfim, Mas desculpa, continua. E aí você tá falando de implementar robô e de ter problema, né? De ser uma lombada. É que a gente fala da experiência. Então, no original foi bem bacana. Eu saí a TI estabilizou, fizemos esses 2 data centers, tudo. A gente ainda tinha uma parte da operação terceirizada e fazia também um transbordo de desenvolvimento ainda de engenharia, né? Porque você não pode topar, porque que demanda é flutuante. Sim. Aí tinha um CNPJ vazio lá, e o Raul, na época, vamos criar uma empresa, né? Aí eu criei a empresa, a Original App, que hoje é a Original Hub. O primeiro ano nós começamos ela em junho, É uma empresa de tecnologia. De tecnologia, que era do grupo JF. Era do Original. Tá bom. Tá? Ela saiu do Original, foi pro grupo. O objetivo dela era... prestar serviço para o grupo inteiro, para todas as empresas do grupo. Banco, grupo, mercado, né? Quando eu saí, a gente já estava pegando demanda do grupo. Esse era Então começou no banco só, depois pegar todas as empresas do grupo e depois do terceiro... mercado. E foi bem bacana. Ela existe ainda, a empresa? Existe. O primeiro ano ela teve uma reformulação, depois eu te explico a minha saída ali. Bom. Então, foi bem bacana no primeiro ano ali, com operação, um pouco de desenvolvimento, a gente... conseguiu o primeiro ano 2 milhões de faturamento, segundo ano entreguei a empresa com 64 milhões de faturamento e 14 milhões de lucro líquido. Caramba! Deu mais lucro do que o banco. Do nada? Do banco. Aí começou a pegar mais serviços, né? Aí começou a pegar o BAS, liquidação de boleto, PicPay também era nosso cliente. Então o faturamento subiu assustadoramente. Eu tive problema de saúde com a minha esposa, e estava complicado em casa, 2 irmãs mal, o irmão mal, a mãe, e ela também veio ser acometida com um probleminha meio sério. Aí eu cheguei para a Bruce, olha, eu preciso parar, naquela pandemia os voos muito escassos, eu tinha que ir para dar o porque ela continua morando em Uberlândia, você aqui, então tá. Eu pensei, é melhor eu parar, porque assim, fica com a cabeça lá, fico preocupado, fica muito cansativo para mim ir na sexta de carro, voltar no domingo. E aí acertamos, aí tinha um colega aposentando, Alexandre Conceição, o Abreu eu já conhecia, eu o apresentei para ele, fizemos a transição, o Alexandre assumiu e peguei um sabático. Esse é um cara bom, né? É o cara que arruma tudo e antes de ir embora fala, fica tranquilo, tá aqui a pessoa que vai tocar. Isso é muito importante. Sim. Né? Eu acho que o papel do gestor, o maior, assim, a gente tem que liderar pelo exemplo, mas o principal papel é montar a equipe e fazer da liga. Lembra do Dream Team do Real Madrid? Não deu liga, não ganhou absolutamente nada, né? E essa questão da sucessão, sou muito preocupado com isso, né? Então, por exemplo, nas minhas reuniões hoje, isso eu pratico desde lá do Banco do Brasil, nas minhas reuniões hoje com o superintendente, eu já pego aqueles executivos
que tem mais um skill, que você vê que tem potencial, eu já começo a envolvê-los na definição das estratégias, tudo para formar mesmo, né? Porque, assim, principalmente empresa assim, privada tem um alto turnover, né? Então, é bastante interessante, eu tenho bastante preocupação com isso. Legal, legal. E aí você voltou para casa, então, e Aí eu começou... voltei para casa e não queria... Aí eu falei assim, agora eu vou cuidar da fazenda. Agora eu aposentei. O leite, eu já tinha parado com leite, só estava com, né? Que o resto da pandemia... Porque aquela coisa, o leite, para quem não sabe, né? É. Eu falo isso com peso e não com alegria, Uhum. mas quem produz leite, então a brincadeira é você ganhou dinheiro a vida inteira, agora vai gastar o seu dinheiro. Monta uma fazenda de leite para gastar, porque você não ganha. Infelizmente, você não ganha dinheiro. É muito bonito, é lindo, atividade, legal. tudo, mas realmente é Enfim, aí voltou para cuidar da esposa, ajudar em casa. Aí fiquei um sabático na fazenda, tudo. Os headhunters às vezes ligavam, mas não tinha interesse. Meu interesse sempre foi o ramo financeiro, aparecia ramo farmacêutico, de educação, logística. E eu falei, vou ficar quieto aqui, até que a Heloísa, a Red Hunter, me ligou, ó, tem uma oportunidade, você não vai falar não, vai ser no lugar que você quer, você não vai ter que sair, não vai ter que viajar. Era o Tribanco lá na... Você foi pro Tribanco primeiro, sim, eu falei o nome, depois você... Não, pode. Tá tranquilo. E aí, nessa oportunidade, ficaria em Uberlândia. Mas aí, com esse problema do BMG, uns conselheiros me conheciam, coincidiu, né? Nessa época que eu estava em tratativa, já estava praticamente quase em formulação de proposta, que depois veio ser concretizado. Aí eles pediram para fazer um assessment em dezembro, comecei em janeiro, fazendo isso assessment do BMG. Então não deu certo ali o que você ia estar confortável em casa, tranquilo? É assim, tinha dado certo. Só que você optou... Aí até pelo pedido, pela missão, e eu não podia falar não para esse conselheiro. E talvez o desafio fosse maior aí no BMG? Você... Com certeza é maior. Sim, foi maior, o banco já estava mais estável, tudo. Óbvio que tinha que fazer uma reestruturação, montar a equipe, tudo, mas não estava assim, nessa crise de disponibilidade. Então, o Banco BMG vinha com disponibilidade no segundo semestre, em outubro começou a acender a luz alerta, e ficou sob intervenção de dois conselheiros, um Dorival Dourado, conhece bastante TI, e Gueitiro. E aí eles me convidaram para fazer esse assessment, né? Eu fui fazer esse assessment, e depois resolveram trocar o diretor. E eu assumi esse desafio, assumi dia 1º de fevereiro, foi o cume da crise, dia 8, né, por aí. E dia 10 nós estabilizamos, eu tive que chamar parceiros, porque a gente não tinha senioridade ali na equipe, chamei alguns parceiros. E depois começar o processo de internalizar. Aí processo, implementação de governança, arquiteturas referenciais, a engenharia era distribuída nas BUs, então não tinha padrão, era 17 linguagens de programação, o pessoal apertava o botão para colocar coisa em produção toda hora, obsolescência enorme, sistema operacional tudo obsoleto, versões de software, então foi assim. E a gente conseguiu, num curto espaço, março, o banco já estava bem estável, ele pegou com a disponibilidade de 80%, ainda o critério de apuração de disponibilidade também ali era um pouco questionável, era um pouco favorável. E a gente chegou em junho e nós batemos 99,75%, hoje a gente está em 99,3%, 99,4%, porque a gente ainda tem muito acoplamento, principalmente com a processadora DOC, por exemplo, nosso motor de fraude não está dentro do banco, está dentro. Então a gente precisa agora estrangular e trazer isso para dentro, mas bacanas a governança, a arquitetura, as disciplinas estão implementadas e a gente vem dando resultado assim, impactante, significativo, principalmente nos nossos clientes, né? Redução drástica no chamado, 94% de redução de chamadas na nota central, né? E também redução de 47% nas reclamações de Bacen. E muitas dessas, né, tecnologia, às vezes até a questão de originação, entendimento dos produtos bancários, que a gente precisa melhorar bastante, né? Mas basicamente o dígito de disponibilidade, hoje o banco está bem estável, está no patamar aceitável, né, no ambiente. E ainda tem um tanto para ir para agora temos que fazer toda a reescrita, quebrar os monolitos, né? Então agora começam os estruturantes, né? Legal. Então a gente fez um recapacito de parque, cortamos o mato alto, estabelecemos pool de conexões nas aplicações APIs críticas, né? Você passou por vários momentos, né? De técnico para gestor, e um gestor de nível um pouco mais operacional, e um gestor super estratégico, né? O Luiz é o mesmo, óbvio que ele foi ganhando conhecimento, vendo outras pessoas que ele admirava, foi aprendendo com elas, mas assim, qual que é
o skill que o Luiz tem hoje que é fundamental para ele conseguir executar esse trabalho, para conseguir fazer que o time inteiro execute esse trabalho, assim? O que você, como líder mesmo, né? Eu acho que, assim, na minha opinião, e pelas experiências com líderes que eu já tive, com chefes que eu já tive, né? É muito importante, assim, aquela liderança pelo exemplo. Não é só pelo exemplo, comportamento que é muito importante, né? Mas é você saber fazer. Você está junto na equipe, a equipe está com dúvida, você, de repente, você meter a mão na massa. Isso aqui resolve dessa forma. Você cria, assim, um maior engajamento da equipe, né? E cria uma liga ali com o pessoal. A questão da resiliência, ela é muito importante, né? Você sabe que no ambiente em crise também você tem que ter equilíbrio, né? Então, ou seja, você tem que ser o pilar ali, galera, tranquilo, nós vamos resolver. Blindado. Então, tem uma parte emocional que você tem que passar a segurança. Exatamente, tá bom. Inteligência emocional, resiliência, isso é muito importante, né? A questão do reconhecimento, né? Do trabalho da equipe, celebrar, ou seja, né? Você sabe... Celebrar pequenas conquistas ali, tudo. Isso é bem bacana, né? É engraçado esse ponto que você contou, tem um cliente nosso que um dos diretores lá deu um problema com uma parte de atendimento, que não era a nossa parte, mas a gente teve que fazer ficou de madrugada junto. E, cara, o diretor tava lá, não tava dando certo, ele meteu a mão no banco de dados, começou a mexer junto com a galera, não, já volto aqui, e junto com o pessoal, e 2 da manhã, aí fecharam a crise, resolveram lá o problema. Falou, galera, muito bom, obrigado. É muito nessa pegada que você está contando. Assim. Um caso parecidíssimo com esse, tem um vídeo até que os meninos fizeram comigo, chama O Flag do Tião. Está no YouTube, O Flag do Tião. O pessoal numa crise, me ligaram numa sexta-feira, precisava resolver um problema, a rotina não rodava. E chegou no ultimato, tinha que mandar uns arquivos para o CGU. E era para entregar na sexta-feira às 18, não deu, ficou para segunda-feira na primeira hora. E eu fiquei ali, cheguei, identifiquei o problema, desenhei para o pessoal, assim, fazer isso dessa forma. E subi. Muita coisa no mundo corporativo, relatório para você fazer, parte burocrática, aquela coisa toda. Subi, fiquei de madrugada. Madrugada eu volto, tá rodando do mesmo jeito. Falei, não, deixa eu ver o que vocês fizeram. Vocês não fizeram. Foi aquela, mas você tá velho, você já não sabe mais fazer. Isso funcionava antigamente. Isso funcionava antigamente, tal. Aí eu peguei, não tinha mais acesso, né? Porque o diretor hoje não tem mais, pelo menos, onde sim. Gestão de acesso assim, mais apurada, né? Os acessos são daquela equipe. Sim, cada um tem. Aí eu pedi pro Tiãozinho lá, um Antônio Calvache, a gente chama de Tiãozinho, traz o módulo aí que eu vou fazer a alteração para vocês, né? Traz aí o módulo. E o time todo lá? Todo lá, né? Aí, e a rotina rodando em produção, rodando, a gente sai do lugar. Aí eu alterei o programa, né? E aí tinha, acho que a gente chamava de SOS, tinha um catálogo ali de ações que você fazia e tinha os compiladores, né? Só que aquilo muda toda hora, né? Então vai acrescentando, a numeração vai mudando. Eu falei, qual que é hoje, qual que é o número aí da PROC de compilação? Me passei que eu vou compilar. Aí não tinha acesso para compilar, então o Tiãozinho compila o módulo aí. Aí o Tiãozinho compilou. E agora testa. Aí rodou 5 minutos. E aí, o que você fez? O que você fiz? O que eu ensinei para vocês lá, às 6 horas da tarde, lá, tal. Eles fizeram até um vídeo aí no YouTube. Mas é bem por aí, sabe? Eu gosto muito, eu gosto da planta, né? Chão de fábrica. Eu gosto de estar junto, eu gosto de dar meus pitacos, né? Eu gosto de participar das discussões mais técnicas, né? Eu gosto bastante. E uma transformação dessa, tem algumas métricas que, lá da ponta, não estou dizendo métricas de TI, tá? Métricas de negócio mesmo, que você consegue, óbvio que você vê a mudança, para você é muito rápido ver a mudança, né? Pô, mudei um sistema de lá para cá, peguei um monolítico, quebrei ele, comecei a subir na nuvem, isso é muito fácil de ser visto. Mas tem alguns números no banco que você consegue contar para a gente, ou em algum caso, não precisa nem falar qual banco, que você foi vendo números NPS ou qualquer outros números melhorarem por conta de... Sim. Esse trabalho que a gente faz, ou seja, de FinOps, ou de racionalização, tudo, você acaba
diminuindo a latência, isso consome menos. Você diminuindo a latência, se você aumenta o engajamento do cliente, aumentando o engajamento também você aumenta a produção, isso é notório. Então a gente coloca os dashes de dashboard, a gente usa muito da Inatrice, pega questão de sucesso ou não de negócio, além de você monitorar os problemas ali, é notório. Você vê a produção, né? Você vê custo caindo, cliente ligando menos e o negócio crescendo. Foi impressionante. Então, esse mês a gente vem recorrentemente a questão lá da concessão de crédito lá, saque aniversário FGTS. Você vê nitidamente o crescimento. À medida que você vai tendo mais disponibilidade, você vai tendo mais engajamento, melhorando a experiência e só vai rampando, né? Então, isso aconteceu em todos os lugares que eu passei. No Banco do Brasil, por exemplo, lá, quando a gente fez essa repaginada, a gente cresceu, nós praticamente quadruplicamos a quantidade de transações. Caramba. E reduzimos 40% o consumo de CPU. Você imagina, à medida que você coloca mais facilidade, ou seja, para as plataformas internas, para atendimento ou para o dígito, né? Então, assim, você tem um maior engajamento, né? Obviamente, precisa também da equipe de marketing, tudo ali e tal, mas não adianta nada você ter um marketing legal, tudo, e uma transação quebrada, não tem experiência, né? E eu falo assim, é óbvio que a latência, ela conta muito dentro do contexto da experiência, né? Mas você pode ter um ótimo design, uma aplicação fluida, intuitiva. Se você tem uma alta latência, você não tem experiência. Não tem. Você pega, principalmente, eu vou falar aqui, nem sei se posso, mas você pega essas companhias aéreas, aí você vai fazer uma... Já vê a latência, a demora e outra coisa, toda hora quebra. Você fica achando que o problema é seu, né? Eu reinicio, o que eu faço? Eu começo e não tem para onde você recorrer. Sim. Aí você entra no site, na web, vou tentar resolver, que às vezes algumas coisas se resolvem. Como é que você coloca? Você tá não tem mais PC, né? Você tem que ir para casa para atenção. Aí você vai abrir o site no celular com 6.1 polegada ali, sai todo quebrado. Não funciona. É experiência horrível. Eu tinha experiência com uma companhia aérea, eu não lembro qual que era o ponto, mas eu logava nela e eu tinha que seguir alguns caminhos, porque se eu fizesse a segunda vez aquele mesmo processo, ele não mostrava mais aquela página de busca de voo. Então eu tinha que começar a criar uns gatilhos que eu abria em outra página, zerava o cache, para ele esquecer de mim e me mostrar o que eu queria ver. Isso não muda, eu não sei como é que o pessoal não tem coragem de mudar a experiência. É uma coisa tão simples, tão fácil, né? Cara, assim, assustador. Mas legal. E como é que é a relação... da sua área incompleta com os outros diretores, assim, como é que eles, no sentido de, antes de entrar lá era um problema aquela área, ela sempre, eu não entrego meu número, eu entrego venda porque o cara de TI lá tá me ferrando, todo mundo culpa você, como é que é essa relação com pares mesmo, né? Eu falo assim, você pode colocar 1000 pessoas na área de TI, você vai ficar devendo, né? É óbvio que tem que ter um bom senso, tem que ter um propósito, um objetivo claro, do board do banco, da diretoria, né? E alinhar as prioridades, né? Com propósito. E assim, até pela facilidade de relacionamento, tudo, eu nunca tive problema, né? Então, no BMG tá sendo bem bacana, trocou bastante as lideranças ali, vem um pessoal, e a gente tem conseguido bem entregar, né? Equilibrar as prioridades com as entregas, né? É bem bacana. Então, assim, essa proximidade do negócio, ela é fundamental. Isso não começou de agora, né? Isso vem sendo construído, algumas instituições menos, outras mais, mas ali no BMG a gente trabalha, assim, juntamente com o negócio. E por você já ter o histórico todo que você tinha, dessas transformações que você fez e tudo, você ganhou confiança mais rápido, você acha ou não? Você tem conquistado zero também? Com o pessoal, assim, com os pares também, com diretoria. Mas sempre quando você chega, é um recomeço. Por mais que você tenha todo... Por mais que eu tenha background, sempre tem aquela experiência, você fica sendo vigiado, o pessoal fica perguntando, e fulano, e ciclano, sempre tem, né? Fez lá, aqui é diferente. Aqui, fez lá, aqui é diferente, né? Então, sempre tem isso. Mas assim, trabalhar, mostrar o resultado, né? Eu acho que o melhor depoimento, assim, tudo vem nos números, nos resultados, né? Isso aí, a confiança vem. E aconteceu isso no original, não, né? No original não, porque o Abreu já me conhecia, tudo, então
foi tranquilo, mas, por exemplo, aqui praticamente ninguém me conhecia, então é um ser estranho chegando e tal, tem né? que provar. Tem que provar, sempre tem que provar. Tá. Né? E por fim, parte de métrica, Uhum. tanto em relação a cascateamento para o time, Uhum. como é que você consegue, por um momento de crise desse, que você já sabe o que tem que ser feito, e que você sabe que vai melhorar os indicadores, como é que você lida com as métricas que te deram? Você deve ter entrado com algumas métricas e com bônus atrelado a ela. Sim. Você ignora elas porque você sabe o que você vai fazer e elas vão vir sozinhas? Ou você é um cara que coloca as metas na sua frente, cascateia para o time? Não, assim, obviamente, por conta da cultura organizacional, você tem que cascatear algumas metas, elas descem na cadeia. Tá. Mas eu não trabalho olhando meta, eu Tá trabalho olhando pelo resultado. Eu acho que o cumprimento da meta ele vai vir automático. É consequência. Tá. Se você ficar preocupado somente em meta, você acaba, às vezes, deturpando ou fazendo alguma coisa para cumprir meta e deixando de fazer coisa que seria mais importante. 87, também 85. Tranca um pouco o atendimento para passar menos gente. E aí você fica nesse... E sempre foi assim. No Banco do Brasil, eu fiquei 8 anos como diretor, 2 não estatutários, mas quase 7, quase 9 anos, né? Obviamente tem as metas corporativas e tem as metas individuais, né? Tá. Então, isso se transforma em bônus. No caso do Banco do Brasil, um bônus seria equivalente a mais ou menos 12 salários. Tá. Né? Eu sempre bati minhas metas 100%. Sem olhar muito, ficar olhando no número. Nunca olhei absolutamente meta. Né? Eu não recebi os 12 por conta das metas corporativas, que às vezes... Né? Não batia, sim. Não batia. No original também não era diferente, né? Tá? Então, a sua dica é, cara, se você olhar para o negócio, olhar o que precisa ser feito e começar a entregar, as metas vão ser ótimas. Aí você tem que também colocar assim, os indicadores, as metas inteligentes, né? Claro. Dentro da estratégia de TI, atrelada à estratégia maior que a estratégia do banco, né? Sim, tá? sim. Então, você critica as metas? No sentido de, não vamos olhar esse número aqui, porque ele não faz tanto sentido, vamos olhar esse aqui. A gente tem essa possibilidade, tá. sim, de discutir, sim, na meta. Ela não vem imposta, né? Você diz, isso aqui tá tudo bem, tá colocando a meta, mas essa meta não vai levar a lugar nenhum. Não tem sentido de ser, né? O que é importante é diminuir latência em tanto, reduzir custo em tanto. Disponibilidade, chamadas, né? Reduzir chamada no call center. Legal. Isso que é essa diferença de um cara que tem experiência e sabe fazer do cara que talvez esteja começando na carreira. Legal. Pô, Luiz, fantástica essa história, cara. A gente tinha mais um monte de coisa para falar aqui, mas o tempo tá acabando. Eu queria agradecer você e é uma baita... É muito legal olhar que você sabe muito bem qual que é seu perfil e como você se encaixa, onde você consegue bater. Essa questão das metas também é muito bacana, porque eu vejo muito executivo olhando para o número no númerozinho ali, toda hora volta no número para ver se bateu, e você não. Você fala assim, cara, tá bom, isso aqui eu já entendi o que é, eu vou conseguir bater, deixa eu olhar para dentro aqui, recolocar gente, fazer o que precisa ser feito. Sim. E não ficar vendo se o número mexeu todo dia ali, porque isso não vai me levar ao objetivo final, no final do ano, de chegar onde você chegou já. Então é muito bom conhecer profissional assim que tem esse tipo de visão. Cara, obrigado, viu? Show de bola. Eu agradeço, obrigado a lembrança aí, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês, parabéns aí de novo pelo projeto. Obrigado, valeu.